Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar a respeito de uma história que eu acho fascinante na Bíblia, a perseverança de Noé. Noé é um personagem bíblico que tem muito a nos ensinar em como obedecer a Deus, em como perseverar, porque ele viveu numa época em que tudo estava corrompido. Tinha muita violência, as pessoas só sabiam fazer o que era mal aos olhos de Deus, ninguém queria mais seguir o que era correto, e ele foi uma pessoa que, no meio de tudo aquilo, ele não se deixou contaminar pelo ambiente que ele vivia. Ele preferiu viver afastado de todo aquele mal. E isso é difícil, porque a gente, infelizmente, muitas vezes somos influenciados pelo ambiente que vivemos, mas ele não se deixou ser influenciado. Ele não permitiu que toda aquela corrupção do mundo entrasse em seu coração. Ele não aceitou viver as regras que o mundo estava impondo naquele momento. Ele preferiu viver o que era justo. Ele preferiu andar com Deus. Tem até uma passagem aqui que fala, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, no meio de tudo aquilo, ele preferiu deixar o mundo de lado e andar com Deus. E Deus, vendo tudo aquilo, toda aquela corrupção, e percebeu que Noé era o único homem justo que estava alinhado com ele, Deus foi trazer a sua justiça para a terra. Mas, para trazer a sua justiça na terra, ele preservou a vida de Noé e de seus familiares. E essa história é bonita porque o que ela nos mostra? Que Deus deu uma ordem para Noé. E Deus não explicou para Noé o completo, o todo, de tudo aquilo que ia acontecer. Deus falou que ele tinha que construir uma arca, e dentro dessa arca os animais iriam entrar, ele e tua família iriam entrar, porque iria chover na terra. Mas Deus não mostrou para ele a proporção da chuva, a violência que iria vir toda a chuva, não deu detalhes do dilúvio. Então Noé apenas confiou no Senhor, que era algo perigoso, que ia provavelmente acabar com a vida dele e de sua família, então ele tinha que obedecer ao Senhor, construir a arca e colocar a família lá dentro. Aí a gente para e pensa na perseverança dele, porque pelo que dá a entender, quando fala aqui no capítulo 6 de Gênesis, Noé tinha 500 anos. Então, no decorrer da história, Noé passa de 600 anos quando ele entra na arca. Então, temos um período de 100 anos de construção da arca. 100 anos é muito tempo. É muito tempo que uma pessoa está construindo algo que ela não consegue compreender. Mas ele não ficou pensando, mas por quê? Como será? Qual o objetivo? Como vai ser essa chuva? Como isso vai me proteger? Ele não pensou, ele apenas fez nos detalhes, totalmente em todas as medidas que o Senhor falou, colocar betume, o tipo de madeira, ele obedeceu em todos os sentidos. Na metragem, imagina o tamanho daquilo para caber todos aqueles animais. E ele, com a tua família, comida, tudo. Então foi uma coisa gigantesca, por isso que levou décadas e décadas para ser feita. Mas já parou para pensar a humilhação que ele passou enquanto ele construía essa arca? Porque se ele vivia no meio de um povo que era corrupto, que simplesmente não seguia mais nada do que Deus falava, só queria saber de fazer maldade para os outros, só tinha violência em seu coração, imagina o quanto que Noé não deve ter sido insultado por essas pessoas, o quanto que essas pessoas não devem ter vindo até a construção da arca e falar, seu louco, o que você está fazendo? O quanto ele não foi humilhado. Mas nem por isso ele deixou de construir a arca, ele continuou perseverando. Então ele mostra para a gente que muitas vezes Deus vai nos dar algo para fazer que vai ser difícil, que aos olhos dos outros vai ser complicado,
Quantas vezes Deus nos dá assim, algo para fazer, às vezes até simples, mas para a gente é difícil, e a gente apanha para fazer, a gente fica pensando e fica até preocupado se vai conseguir ou se não vai conseguir. Aqui Noé mostrou para a gente que não importa o tamanho do desafio que Deus te dá, ele vai e faz, ele cumpre. Que se Deus falou, é porque tem um porquê. Então, o sufoco que esse homem deve ter passado. E aqui mostra pra gente a unidade familiar. Porque Noé sozinho não iria construir essa arca. Não teria jeito dele sozinho fazer. Então, ele precisou ter a unidade familiar, a família precisava ser unida. E no Novo Testamento, tem um momento que Jesus fala que a casa desunida, né, ela não prospera, né, quando eles falam que ele estava, né, fazendo libertação pelo, né, com a ajuda do demônio, com a ajuda de Satanás. Imagina como é que ele ia expulsar demônio com a ajuda do próprio demônio. Então era casa desunida, e casa desunida não prospera. Aqui Noé foi um exemplo claro de uma casa unida, porque a família unida, mesmo ouvindo, né? Imagina ele, os filhos, esposa, nora, tudo ouvindo o povo tirando sarro, humilhando, e eles ali, unidos. Eles não deixaram o que estava de fora entrar no meio deles. Eles não permitiram a malícia externa entrar dentro da casa deles. Então, eles foram firmes e construíram. E depois de construir, os desafios deles ainda não terminaram. Ou seja, Deus, ele tem propósito para a nossa vida, para o nosso futuro, mas tudo sim são etapas. E cada etapa vai crescendo e vai ficando mais difícil. E a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar, porque quando chega no resultado final, aí é bênção pura. Aí, por que eu digo que complicou? Ficou pior. Porque ele e a família entrou, os animais entraram. Aí Deus fecha a arca por fora. A gente vê isso em Gênesis capítulo 7, no versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Eu acredito que Deus fechou por fora, porque por mais que Noé confiasse em Deus, tanto ele quanto a tua família, a ponto, né, de levar uns 100 anos para construir a arca, quando eles estivessem lá dentro, ia ser tudo diferente. Porque imagina você fechado dentro de uma arca, cheio de animais, e Deus diz que vai começar a chover, e leva 7 dias para começar a chover, porque a gente vê isso em Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque passado ainda 7 dias, ou seja, 7 dias sem chuva, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, 7 dias sem chuva. Imagino que eles não ouviram do povo lá fora. Eles presos dentro da arca e o povo lá fora, com certeza, seus tolos, o que vocês estão fazendo aí dentro? Com certeza humilharam até, né? Com certeza falaram um monte para eles. Então, imagina o desespero deles fechados 7 dias dentro da arca, ouvindo tudo aquilo. Fora que vocês ficar num ambiente fechado, gente, é horrível, né? Então, pode ter se sentido até sufocado em estar lá dentro. Então, Deus se precaveu e ele mesmo fechou a arca por fora, porque Deus conhece as nossas fraquezas, ele sabe até onde a gente consegue chegar, ele conhece os nossos limites. Então, Deus nunca vai dar algo para a gente fazer que a gente não tenha capacidade de fazer. E se no momento não temos aquela capacidade, a gente entrega ao Senhor e ele vai nos capacitar. Então, devagarzinho, ele vai nos capacitando. Então, ele fechou por fora. Aí, quando começa a chover, eu fico imaginando também a respeito de Noé, porque por mais que, assim, ele tenha falado, ele tenha alertado o povo, para o povo se redimir, melhorar, dizer que a arca seria um meio que Deus iria estar salvando aqueles que confiassem nele, por mais que tivesse falado, e por mais que o povo tenha zombado, deve ser muito difícil você estar dentro da arca e começar a chover
e daqui a pouco você vê, sentir que as águas estão começando a inundar e aquele povo que antes zombava de você, hoje assim eles estarem pedindo ajuda, pedindo abra a porta, precisamos entrar, está inundando, vamos morrer. Imagina a aflição. Não deve ser fácil de você saber que toda alma viva, todo ser vivente estava perecendo naquelas águas. Imagina a violência daquelas águas. O quanto que não devia chacoalhar a arca. Os próprios animais, de certo, às vezes até ficaram um pouco agitados lá dentro. Mas é claro que estavam sendo conduzidos por Deus, então ficou mais tranquilo. Mas mesmo assim, a gente fica agitado, a gente fica nervoso. Imagina ele vendo, ele sentindo, sabendo tudo que está ocorrendo. Aí eles ficaram 40 dias com chuva, 40 noites com chuva. Imagina o sufoco. E depois disso, ainda tem aqui no Gênesis 7, versículo 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, que dá mais ou menos 5 meses. É muito tempo para ficar na arca. Mas essa história nos mostra que mesmo que a gente trilhe caminhos difíceis, caminhos complicados, Deus nos capacita, Deus nos ajuda e nos fortalece. E quando há momentos em que a gente pode desfalecer, que a gente pode cair, vem Deus e entra no meio e nos ajuda. Ou seja, Ele só deixa a gente fazer aquilo que a gente consegue, aquilo que passa da nossa capacidade, da nossa força, Ele que cuida. É Ele que resolve, não fica em nossas mãos. Então, imagina tudo isso. Nós hoje, a gente consegue isso. A gente consegue fazer o que Deus está nos enviando a fazer, sem se preocupar com o que os outros estão falando, sem se importar que os outros nos chamem de loucos. Porque hoje a gente faz poucas coisas, a gente não faz tanta coisa, não tem comparação do que Deus nos pede para fazer em vista do que Noé fez, num tempo que todo mundo era corrupto, todo mundo pro lado do mal. Ele foi e construiu uma arca no meio de tudo aquilo. Ele não se importou com o que estavam dizendo, com o que estavam falando. E a gente fraqueja por qualquer coisa. Por qualquer coisinha que a gente cair, qualquer tombo que a gente tiver, a gente já não quer levantar. Por qualquer coisa que outras pessoas nos falam, a gente já fica com o sentimento ferido e não quer continuar. Quantas vezes a gente está seguindo o caminho correto e volta para trás porque se sentiu entristecido, se sentiu humilhado, se sentiu fraco, ao invés de se ajoelhar aos pés do Senhor e pedir ajuda, pedir força. Quantas vezes não fizemos isso? Então, por isso que é bom ler o Antigo Testamento, porque ele nos mostra que aquelas pessoas tiveram força, elas seguiram, não entendiam completamente, não entendiam o todo que Deus estava falando, mas mesmo sem entender tudo, eles obedeceram e o resultado final foi bom. Por quê? Porque Noé saiu da arca, ele e sua família, Deus fez uma aliança com ele e ele teve uma vida boa, próspera. Quantas vezes estamos, às vezes, chegando no objetivo que Deus tem para nós e a gente, por medo, por fraqueza, volta para trás. Então, a gente tem que aprender a obedecer o que o Senhor diz, não se preocupar com o que terceiros vêm nos falar. Porque gente para nos puxar para baixo, gente para atrapalhar, pessoas para vir tentar entrar no meio da nossa família e destruir a nossa união familiar, sempre vai ter. Agora, quem toma a decisão se isso vai interferir em nossas vidas é nós. É nós que vamos decidir se isso vai nos fragilizar ou não. Por quê? Porque nós temos o Senhor. Se aquilo está começando a nos deixar fraco, vamos até o Senhor, porque a gente tem que caminhar com o Senhor, seguir com o Senhor. A gente não deve andar com Jesus, com nosso Senhor, só de vez em quando. Essa caminhada com Ele é diária. Então vamos ler mais das histórias bíblicas. Vamos conhecer as histórias desses personagens bíblicos que andaram com o Senhor. Eles estão ali para um propósito. E Noé, se a gente for mergulhar na história dele, nós temos muito que aprender em questão de fé e de perseverança.
Que todos vocês tenham essa fé. Que todos vocês sejam fortes e perseverantes, como Noé foi. Deus abençoe a cada um de vocês.